Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um processo cognitivo que os profissionais da área da saúde utilizam para determinar diagnósticos sobre a condição de um paciente e os tratamentos mais indicados. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixe um like para que nós consigamos continuar a produzir mais conteúdos e nos comentários, sugestões e compartilhem também esse vídeo nas redes sociais. Então vamos lá. Raciocínio clínico. É o processo cognitivo que os profissionais da área da saúde utilizam para determinar o diagnóstico sobre a condição de um paciente e escolher o tratamento mais adequado. Ele se baseia no método científico hipotético-dedutivo, ou seja, eu devo eliminar o que é falso para encontrar um grau de verossimilhança para que eu possa escolher a terapêutica correta. E como eu posso desenvolver o raciocínio clínico? E o processo é adquirido com a prática clínica, ou seja, quanto mais vezes o profissional utilizar o método hipotético-dedutivo na prática com o paciente, mais rápido será a internalização da prática vivenciada. Ou seja, com o passar do tempo, você vai se tornando experiente com o seu raciocínio clínico. No entanto, existe um passo a passo para que você consiga conduzir. Mesmo que você já tenha anos de prática e consegue determinar um diagnóstico de modo muito rápido, muito prático, é importante que você possa cumprir determinadas regras. E quais são elas? Adquirir bons dados, ou seja, você deve realizar uma boa avaliação, uma boa anamnese para que você consiga extrair o máximo de dados possíveis do seu paciente. Então nós já vimos sobre avaliação multidimensional, nós devemos focar sim, não somente com a geriatria, mas em todos os aspectos da funcionalidade, o lado psicossocial, para que assim nós possamos afunilar as possibilidades de diagnóstico. Segundo passo, determinar qual o problema clínico em questão. Então, em posse dos dados da sua avaliação, da sua semiologia, você deve avaliar, analisar esses dados e determinar qual possível diagnóstico pode ser. Então, é colocar esses dados dentro de um padrão para determinar alguma guideline, que você possa utilizar o conhecimento adquirido e levar de encontro ao possível diagnóstico. Em seguida, você deverá desenvolver um quadro de diagnósticos diferenciais. Então, em posse dos dados da última etapa, você deve traçar situações que possam levar alguns dos diagnósticos a serem excluídos, sempre afunilando a minha condição, o meu possível diagnóstico, a fim de chegar na minha terapêutica desejada. E por fim, nós devemos ordenar as hipóteses. Então, eu já realizei uma boa avaliação, eu já selecionei os dados e apliquei situações para que eu possa excluir possíveis diagnósticos, com testes diferenciais, e a partir desse momento eu vou determinar qual possível diagnóstico eu posso ter sobre a condição desse paciente. Para isso eu vou aplicar alguns testes, alguns exames, e a partir do momento que eu já conseguir obter o resultado desses exames, eu vou fechar a minha avaliação, o meu raciocínio clínico. Porém, se eu ficar na dúvida, eu devo aplicar novamente tais testes. Então, pessoal, é muito importante saber o quê? Que o nosso raciocínio, além dessa aplicação do método hipotético-dedutivo, do tempo de experiência em que você aplica determinada técnica, determinado processo cognitivo, nós vamos desenvolver isso também em 3 etapas. São os pilares do raciocínio clínico. Então, complementar a todo esse processo hipotético-dedutivo, eu costumo dizer que o nosso raciocínio clínico, à medida que ele vai se desenvolvendo ao longo dos anos, ao longo da sua prática clínica, nós vamos traçando pilares. Ou seja, nós temos uma base, que é o nosso conhecimento, tudo que nós aprendemos, tudo que nós estudamos. E para você aplicar determinada terapêutica sobre essa base, você precisa do raciocínio clínico. Então, esse método hipotético-dedutivo ele vai complementar os seus anos de experiência e ligando à parte superior, ao teto, que significa, que corresponde aos processos técnicos que você desenvolveu ao longo do seu aprendizado também. Resumindo, a base, o seu conhecimento é ligado à parte superior, o teto, que são as práticas clínicas, por meio do raciocínio clínico. Você só desenvolve isso ao longo da sua prática clínica. Quanto mais você avaliar, quanto mais você utilizar o seu método hipotético-dedutivo, mais rápido você vai ter engessado o seu raciocínio clínico.
Porém, como dito anteriormente, o raciocínio clínico, ele, embora seja adaptável, você deve seguir algumas regras no passo a passo para que ele realmente chegue às suas mãos. Né? Aliás, não o raciocínio clínico chegar às suas mãos, mas as consequências do seu raciocínio. Então, o diagnóstico e a terapêutica escolhida. Para o fisioterapeuta, isso é muito importante para classificá-lo como um bom profissional, porque você sai da faculdade com a base preparada, com o seu conhecimento. E a partir daquele momento você vai fazer o quê? Você vai procurar uma especialização, aprimorar uma determinada técnica que você tenha determinada empatia, mais facilidade. Então nós temos diversas áreas, como pneu cardiopulmonar, ortopedia, neurologia, etc. Nós temos diversas áreas. Você pode se especializar em mais de uma, porque na avaliação todas acabam se complementando. Porém é importante que você se especialize em alguma coisa. Então, com o passar do tempo, você vai fazendo uma avaliação associada à base do seu conhecimento com as práticas que você quer aplicar, você vai desenvolver o seu raciocínio clínico. Então, quanto mais você aplicar esse método, que nós já estamos repetindo, hipotético-dedutivo, mais rápido você chega a uma internalização do processo. Você fica muito mais prático em relação a utilizar o raciocínio clínico. E os profissionais, seja lá qual for o seu atendimento domiciliar dentro de um hospital, é importante que ele realize essas etapas. Então, procure traçar diagnósticos diferenciais, utilize de exames, avalie bem os exames, avalie por meio da base do seu conhecimento. A partir desse momento, então, você vai conseguir escolher o tratamento mais adequado. Para os profissionais que atendem no domicílio, e de repente, né, por serem autônomos, eu deixo o conselho de que também é interessante que vocês façam um network, um grupo de estudos, um grupo de discussões entre colegas formados, colegas fisioterapeutas, para que vocês consigam extrair mais dados, um pouquinho da experiência de outros colegas. Assim você também vai estar aprimorando seu raciocínio clínico. E por estarmos trabalhando de modo autônomo, muitas das vezes, somente o livro, somente o nosso material de estudo chega a ser nosso ouvinte. Mas crie um grupo, crie o hábito de ter um grupo de amigos, de colegas, que vocês possam estar trocando informações. Isso é muito importante para o nosso crescimento profissional. Outra situação também é não somente conversar com os colegas, mas também com colegas de outras áreas da saúde, como fonoaudiólogos, nutricionistas, os médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Desse modo, você também vai ajudar não somente a traçar um raciocínio clínico adequado para aquela situação, porque de repente algum fator psicossocial pode estar interferindo na condição clínica do meu paciente. E se eu ignorar essa situação, eu não vou escolher o tratamento adequado, porque de repente eu posso referenciar o meu paciente. Nós temos que ter uma visão holística em relação ao tratamento. Se você trabalha no hospital, nós temos as visitas multidisciplinares, que elas acontecem diariamente, quando a equipe multidisciplinar se reúne em frente ao paciente, em frente ao problema do paciente, para nós discutirmos a condução da terapêutica. Então, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, médicos, enfermeiros determinam em conjunto o que nós vamos fazer a partir daquele momento com a terapêutica do paciente. É importante que essas visitas, essas discussões, sejam hospitalares ou não, elas sejam frequentes e sistemáticas, porque o meu raciocínio clínico ele pode mudar. A partir do momento que eu determinei um diagnóstico e conduzi a terapêutica, uma reavaliação pode mudar o meu tratamento. O meu raciocínio clínico ele está em constante uso. E assim você consegue perceber que o nosso raciocínio está em constante adaptação, porém nós jamais devemos deixar de ter a base, né, nossos estudos em constante adaptação também. Então, continue estudando, continue se aprimorando, conhecendo novas técnicas ou aprimorando as técnicas que você já tem posse. E sempre ligando, né, a base ao teto, isso é o raciocínio clínico. E concluindo o nosso bate-papo, como nós estamos em constante inovação, nós passamos por vários processos de atualização, nós devemos levar também a nossa expertise para esse patamar.
Tá legal? Então, esse é o recadinho de hoje, é o nosso bate-papo de hoje. Aprimorem-se, estudem, liguem a base ao teto, às suas práticas, e assim nós vamos formando o raciocínio clínico. Lembrando que é importante uma boa avaliação. A avaliação é a palavra-chave para tudo. Novamente, se inscreva no meu canal, deixe um like, tá? Deixe nos comentários alguma sugestão, alguma dúvida, e compartilhem também esse vídeo. Tá? Até a próxima. Abraço!